Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre a institucionalização e a sistematização da corrupção, no qual apresentei uma forma que isso normalmente acontece no país e os seus efeitos. Hoje, vamos continuar no capítulo 3 do meu livro, tratando de organizações criminosas. Como é um tema bastante extenso, e os nossos vídeos são curtos, será apenas uma síntese do que é isso e como funciona. Relembrando que o roteiro que idealizei para os nossos vídeos é uma construção que começou lá atrás com a ética, passou pelo poder e termina agora com a corrupção. Isso baseado no que consta na capa do meu livro, onde afirmo que a ética é um fator fundamental nas relações humanas. Ela induz a eficiência, controla o poder e inibe a corrupção. Nos baseamos na ética da razão de Aristóteles, passando à ética científica de Kant e chegando à ética das responsabilidades de Jonas. Conhecendo essa aplicação prática da ética, passamos a verificar como ela tem a capacidade de controlar o poder e usá-lo em benefício da população. Por fim, tratamos da corrupção, que é o mal que assola esse país há séculos, mostrando que a ética é capaz de inibir essa prática. Dessa forma, chegamos às organizações criminosas, que são o ápice da corrupção, e terminaremos nosso livro com a delação premiada. Então, vamos lá. Uma vez que o crime convive com a sociedade desde os seus primórdios, também evolui com ela. Só que a velocidade com que o crime evolui é maior que a velocidade com que os costumes, a moral e a ética se aprimoram numa sociedade. Desta forma, as normas que visam a coibir essa prática danosa para a sociedade estarão sempre a reboque dela. Quando os criminosos se organizam e estabelecem a divisão de trabalho, haverá um setor na organização responsável por realizar ações que visam a dissimular as atividades desempenhadas por essas organizações, visando a dificultar o trabalho de investigação dos órgãos estatais responsáveis por desvendar a prática dos crimes que elas exercem. Assim, como afirmou Marcos Alain de Melo Gomes, em seu livro Organizações e Associações Criminosas, a organização criminosa é capaz de angariar um poder tal que, em última instância, rivalizará com o Estado. É por esse motivo, doutrinariamente, que consagrou-se a ideia de que o bem jurídico protegido no delito de organização criminosa é a paz pública, e o objetivo maior é evitar lesões à ordem pública. Voltando às palavras positivistas estampadas em nossa bandeira nacional, que é ordem e progresso, podemos concluir que quando há lesão à ordem, o progresso será comprometido, ou seja, o desenvolvimento do país estará prejudicado. Além desse distanciamento, que nunca deixará de existir, há outro fator no país que contribui decisivamente para prejudicar o combate à criminalidade. Trata-se da morosidade judicial associada ao número de instâncias e à profusão de recursos processuais existentes. O sistema de justiça no Brasil precisa ser repensado para que soluções eficazes que atendam às causas desse problema sejam implementadas para proporcionar agilidade e eficiência a esse sistema. Verifica-se que, esporadicamente, medidas são tomadas, muitas delas apenas cosméticas, para mostrar para a sociedade que alguém se preocupa com a questão, e, mesmo assim, são anuladas por meio de mudanças do entendimento jurisprudencial de tribunais superiores. Ou simplesmente não geram o efeito desejado, que é o cidadão obter a justiça para suas causas de forma célere, porque isso é um direito constitucional fundamental.
Marcelo Mendrone, em seu livro Crime Organizado, afirma que vários autores, em muitos países, tentaram conceituar o que é uma organização criminosa. Ocorre que, em cada local, essas organizações assumem características próprias e peculiares, amoldadas às próprias necessidades e facilidades que encontram no âmbito territorial em que atuam. Existem muitos conceitos de organização criminosa. Para simplificar, vamos apresentar aquele que está previsto na nossa Lei 12.850 de 2013, Lei das Organizações Criminosas, no seu artigo 1º, que diz: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. A primeira coisa que ressalto é a minha classificação para alguém que faz parte de uma organização criminosa. Não se trata de uma pessoa, e sim de um indivíduo, pelas razões que já expus em outro vídeo, porque a pessoa é alguém que cumpre seus deveres e obedece às leis, e aquele que faz parte de uma organização criminosa não faz isso. Assim, eu chamo ele de indivíduo. Analisando esse artigo, temos que a organização criminosa é uma evolução da associação criminosa, que consta da mesma lei, que é caracterizada pela existência de no mínimo 4 indivíduos, existência de uma estrutura hierarquizada e relação de subordinação, divisão de tarefas, cujo objetivo é praticar crimes. Na organização criminosa, temos uma estrutura permanente, com uma clara divisão de tarefas, diferentemente da associação criminosa, que opera somente para cometer alguns crimes e depois se desfaz, ou seja, tem caráter temporário ou eventual. Na organização criminosa, isso ocorre de forma permanente e haverá uma estanqueidade de informações, ou seja, os membros da organização só terão conhecimento das informações relativas às ações que desempenham. Somente a cúpula da organização terá o conhecimento global das operações. Haverá também uma clara hierarquia de funções, para que, em caso de faltar um membro, por exemplo, devido a uma prisão, prontamente será substituído por outro, sem prejuízo da execução das tarefas. A lei do silêncio vai imperar, sob pena de morte, normalmente, do membro e da sua família. Daí a grande importância de se ter um programa confiável de proteção à testemunha. Resumindo, será extremamente difícil combater uma organização criminosa caso não se tenha informações internas dela, bem como provas materiais dos crimes cometidos. Também existe a possibilidade de o Estado infiltrar agentes na organização. Entretanto, essa é uma tarefa extremamente complexa e arriscada para o agente infiltrado, que pode ser morto se for descoberto. Mas o Instituto da Delação Premiada, que é a forma mais rápida e eficaz de se desvendar a estrutura criminosa de uma organização, alguns crimes cometidos, parte do montante de recursos desviados, bem como os nomes dos membros da organização, é uma ferramenta muito importante. Como esse tema é complexo, será objeto do próximo vídeo. Há, entretanto, uma característica comum dentre todos os conceitos já emitidos, que é a natureza empresarial dessas organizações, onde quer que estejam. Existe, assim, hierarquia, divisão de tarefas, delegação, contabilidade, regras de conduta, etc. E, de todas essas características empresariais, adiciona-se outras características essenciais e típicas da criminalidade organizada, quais sejam a lei do silêncio, a legalização de atividades ilegais, a lavagem de dinheiro e, principalmente, o fato de agirem à margem da lei, o que agiliza as suas operações. Em alguns casos,
quando a corrupção está institucionalizada ou sistematizada, acrescenta-se a cooptação de agentes públicos e políticos. Basicamente, as organizações criminosas apresentam uma estrutura piramidal, mas pode-se também comparar essa estrutura com uma cebola, pelo fato de possuir camadas independentes umas das outras, ou seja, são estanques, mas compõem a mesma unidade. Também pode-se compará-la com uma grande corrente composta de elos que se fecham em si mesma. As organizações criminosas, como a prática da corrupção aponta neste trabalho, se desenvolvem na fase da verticalização da corrupção, tomando uma forma piramidal. Neste estágio de desenvolvimento é que se constata a necessidade de corromper agentes públicos, porque as atividades da organização saíram parcialmente do anonimato e, desta forma, precisam ampliar sua proteção. O próximo estágio evolutivo será a institucionalização, cujo ápice será alcançado quando ocorrer a sistematização da corrupção, momento no qual ocorrerá a substituição do Estado em uma ou mais funções que desempenha pela organização criminosa. Um exemplo nítido dessa situação é a Venezuela. Lá, por exemplo, o poder de polícia do Estado é exercido por organizações criminosas ou milícias. Há, porém, uma característica específica daquele país, que é a inserção do fator ideológico nessa evolução. Uma organização criminosa normalmente visa ao lucro, por meio do poder, mas sem conotações ideológicas. Lá se potencializou a lesão à sociedade ao se unir a ideologia, a política, a criminalidade organizada e o narcotráfico. Da mesma forma que o Estado se vale de atividades de inteligência para combater uma organização criminosa, esta também vale-se de atividades de contra-inteligência para neutralizar as ações policiais. Desta forma, o sigilo é um fator essencial nessa persecução. Toda vez que o sigilo de uma investigação é comprometido, a organização criminosa passa a tomar medidas defensivas visando a se preservar. A atuação da organização criminosa nas estruturas do Estado é sempre silenciosa, operando sigilosamente nas sombras por meio de seus membros, cuja ligação com a organização jamais saberemos. De acordo com Mendrone, no seu livro Crime Organizado, quando se refere à corrupção, na verdade está abrangendo toda uma gama de crimes praticados contra a administração pública. Para uma organização criminosa é mais fácil e menos custoso praticar a corrupção, distribuindo parte dos seus ganhos aos corruptos associados, cujo valor da propina corresponderá ao seu grau de poder. Essas organizações que operam com a corrupção não gostam de crimes violentos, que deixam cadáveres estirados por aí porque causa perplexidade e revolta na população. A corrupção é operada nas sombras, nos subterrâneos do serviço público, agindo silenciosamente, causando efeitos desejáveis com incrível rapidez, sem serem percebidas pela maioria da população. Penso que a única forma segura de o Estado efetivamente agir contra uma organização criminosa será por meio da delação premiada, pois obterá de uma só vez as provas, os envolvidos, o produto dos crimes de maneira rápida. Será dessa forma, ou melhor, será uma forma de implodir a organização por meio de informações confirmadas, baseadas em provas materiais, ou seja, sem que os criminosos consigam contestar com sucesso essas provas, uma vez que contra fatos não há argumentos. Restará apenas ao defensor da organização criminosa a possibilidade de negociar acordos para que a pena de seu cliente seja reduzida. Assim, a delação premiada é um desses acordos, que tem requisitos que serão descritos no nosso próximo vídeo. Por fim, deixo aqui uma pergunta. Por que há no Brasil uma forte ação contra o Instituto da Delação Premiada e o seu congênere, o Acordo de Leniência? A resposta que eu apresento é o seguinte: porque trata-se de um mecanismo eficiente e eficaz que realmente chegará a todos os membros da organização criminosa, sem exceção,
e por meio de provas robustas, que fundamentarão um conjunto probatório tal que dificilmente poderá ser derrubado judicialmente. Também resultará em pesadas condenações para os membros da organização criminosa, particularmente aqueles em posição de chefia dessas organizações, uma vez que para eles não haverá possibilidade de se valer desse tipo de acordo para reduzir suas penas. Isso se o judiciário atuar como preceitura o ordenamento jurídico. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia nessa manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo com o tema Delação Premiada e o Acordo de Leniência. Este é o canal falando sobre ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.